Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? Gente, hoje a programação era eu mostrar para vocês um pouco do que eu faço de pré-preparo quando eu recebo minhas verduras. Mas as minhas verduras ainda não chegaram. Então, o que vai acontecer? Olá, bom dia. Gente, seguinte, a minha programação era mostrar pra vocês assim, porque a gente veio de uma sequência de lives falando sobre mudança na alimentação, né? E aí, peraí que eu vou abrir a porta ali, porque eu acho que tá ruim, não tá? Essa internet tá parecendo que tá cortando. Então, o que acontece? A intenção é mostrar pra vocês como que eu preparo a minha semana de refeições. Mas como as minhas verduras ainda não chegou, eu vou fazer isso. Se eu conseguir, eu faço isso amanhã. E aí eu resolvi então testar um pãozinho. Já teve vários pedidos aqui de um pãozinho sem glúten. Então eu vou testar uma receita aqui ao vivo. Não sei se vai dar certo, não sei se vai dar errado, mas qual que é a intenção? A intenção é falar com vocês um pouquinho das propriedades das farinhas e para vocês conseguirem fazer aí as receitas nas suas casas e terem autonomia e conseguirem substituir ingredientes, etc, tá bom? Então essa receita é uma receita de pãozinho sem glúten. Ele é um pãozinho que teoricamente dá para modelar e ele não tem ovo. Por quê? Várias receitas que eu coloco aqui no meu Instagram são receitas de pãozinhos não fermentados. O que é esses pãezinhos não fermentados? São aqueles feitos com fermento químico, né? Então a gente tem o fermento químico, que todo mundo chama de pó royal, que é o fermento para bolo, que a fermentação dele é instantânea. Então, quando ele reage quando ele é submetido ao calor e ao contato com líquidos, né? Ele tem uma reação química, produz gases, que são aquelas bolhazinhas, e quando você coloca no forno, ele continua agindo. Então, desde o momento que você coloca esse fermento na sua massa, ele continua agindo. O fermento biológico é a Saccharomyces cerevisiae, que é um micro-organismo, né? E ele vem ou assim seco, esse aqui é um fermento instantâneo, vem no pacotinho, que a gente fala que ele é liofilizado. E também tem o fermento biológico fresco, que você encontra ele em tabletinhos nas geladeiras do supermercado, que também é a mesma coisa. Só que como ele é fresco, ele não tá seco, né? Esse aqui ele tá desidratado, ou seja, ele tá mais concentrado do que aquele fermento que a gente encontra na geladeira do supermercado, que lá tá com água. Então, se você vai utilizar 5 gramas do seco, você vai ter que utilizar, se eu não me engano, são 4 vezes mais ou 3 vezes mais do fresco, tá? Tem escrito lá no pacotinho, e aqui também tem falando assim que para cada quilo de farinha é um pacotinho desse. Bom, então esse pãozinho sem glúten, a receita original eu até anotei aqui, porque não é uma receita minha. O que eu faço? Às vezes eu pego uma receita de referência e eu replico e depois eu vou fazendo modificações, porque eu não gosto de usar tantas farinhas, eu sempre gosto de colocar um vegetal. E como a gente tem que colocar amido, né? Farinhas que são ricas em amido nesses pães, muitas vezes a gente consegue substituir por um vegetal rico em amido. Mas primeiro eu faço a receita, quase a receita tradicional, e depois que eu vou fazendo essas mudanças, tá bom? Olá pessoal, sejam bem-vindos. Então, o que eu vou só, para quem chegou depois, vou explicar. Nas últimas semanas, nós fizemos uma sequência de lives falando sobre mudança na alimentação. E aí, eu quero
toda semana agora fazer uma aulinha prática para vocês, para como que isso funciona na realidade, tá bom? Depois que você já tomou sua decisão, né? Quem assistiu às lives vai entender sobre isso. Depois que você já tomou sua decisão, que você já se organizou, se planejou, lembra que eu falei nas lives sobre substituições? Então, esse pãozinho é justamente para isso, para uma substituição. Muitas vezes a pessoa ela descobre que tem intolerância ao glúten, descobre que tem intolerância à lactose, sensibilidade e não sabe o que fazer. Ou às vezes vê, né, detecta, nossa, eu tô comendo muita farinha de trigo, o que eu posso fazer? Não vou comer mais farinha de trigo, vou substituir, não vou poder comer pão nunca mais. Então essas receitinhas, elas são um degrau para você conseguir sair daquele ciclo, né? Então não quer dizer que vai ser a base da nossa alimentação, mas é uma opção para você no dia a dia comer aquele pãozinho que você estava querendo, né? Ou um pãozinho que você teoricamente não pode comer, porque nós sabemos que muitas pessoas têm essa restrição, e é uma forma de incluir isso, tá? E aí, como eu falei, sempre eu coloco aqui receitas que são baseadas em vegetais, mas essa receita aqui é uma receita bem refinadinha, tá? Então ela é bem alta em carbo, mas você pode combinar, comer uma porção pequena e combinar com uma proteína, tudo isso para ajudar. Bom, essa é uma primeira parte. Então, o que eu quero fazer? Ao longo das semanas, eu dar receitas para vocês e formas práticas de coisas que vocês podem substituir até que vocês cheguem na alimentação ideal para vocês, tá? Eu já falei, contei várias histórias já aqui no Instagram, aqui nos vídeos do IGTV, sempre nas lives eu conto que o meu processo de mudança da alimentação ele foi bem gradativo. Então, no início, quando eu parei de comer pão industrializado, até coloquei ontem, né, sobre rótulos de pão aí nos stories. Quando eu parei de comer pão industrializado, a primeira mudança que eu fiz, eu gostava muito de pão, né? Então, assim, eu venho de uma família que, assim... E ontem a gente tava pensando, né? Antigamente, o pão francês era 10, você ganhava mais 2 por R$1, né? Olha como que hoje em dia, com R$1, você não compra um pão francês, praticamente. Mas, enfim, minha família sempre foi de comer muito pão. Então, assim, era saco de pão todo dia. E tinha padaria perto de casa, tem, né, padaria perto da casa da minha mãe, e você sente aquele cheirinho de pão, então a gente sempre gostou muito de pão. Então eu nunca pensei que eu fosse conseguir fazer uma alimentação mais limpa sem colocar o pão. Então a primeira mudança que eu fiz foi, eu comecei a fazer aqueles tostex de frigideira, tem vários aqui no meu perfil, né, no feed. Então, assim, quando eu comecei a mudar, eu comecei a consumir o Tostex e foi bom pra mim, sabe? Foi uma substituição interessante pra mim, foi excelente. E depois do Tostex, eu falava, gente, eu nunca vou conseguir comer ovo de manhã. E aí depois eu passei a comer ovo, né? E ultimamente depois que eu fiz uma orientação nutricional com a Paula, eu voltei a colocar um pouco de carbo no meu café da manhã. Porque por um tempo era só ovo mesmo. E agora eu coloco um pouco de carboidrato, e esse carboidrato tá vindo na forma de um pão, que é aquele pão de grão de bico que eu já coloquei a receita aqui pra vocês. Então pode fazer com o grão de bico mesmo, pode fazer com a farinha de grão de bico, pode fazer com a ervilha, que é o que eu prefiro, aquela ervilha congelada que você acha no congelador, no freezer do supermercado, com aquela ervilha fica maravilhoso. Então, tem essas opções de pão aí. Mas o que eu vou fazer hoje é um pão sem glúten com a intenção de substituir aquele pãozinho francês. Então vamos ver como é que ele vai ficar. Só que a receita original, ela é com farinha de arroz. Eu não gosto muito de farinha de arroz, eu não tenho aqui em casa. Então eu vou fazer a receita substituindo, vamos ver o que vai dar. Então depois eu publico para vocês a receita nos meus stories, se ela der certo. Mas eu vou falando aqui para vocês, eu quero destacar bem qual que é a função de cada farinha, tá? Primeira coisa, quando a gente vai fazer um pão, a gente tem que pensar que primeiro a gente une os elementos secos, né? E a gente tem que pensar que o pão tradicional, o pão com a farinha de trigo, o glúten, ele tem a propriedade de quê? De expandir, sabe?
Sabe quando você pega um pão fofinho que ele se aperta e ele volta? Então, o glúten, ele tem muito isso, né? Então, ele tem essa propriedade tanto de expansão quanto de elasticidade. Quando a gente vai fazer uma receita que é sem glúten, a gente precisa de outros elementos. Com uma farinha só a gente não consegue isso, para que a gente consiga fofura, não fique seco, para que a gente tenha essa elasticidade. E a farinha de arroz é uma farinha que absorve muita água e as receitas tendem a ficar mais sequinhas, tá? Então, geralmente, a gente precisa o quê? Suprir com gordura, aumentar a quantidade de gordura nas receitas para suprir essa necessidade aí, que geralmente com glúten você consegue um pão, você consegue fazer um pão só com farinha e água, né? Um pão tem até uma receita aqui nos destaques, que é um pão integral, 100% integral, que a receita é puramente farinha, água e fermento. Então, nas receitas sem glúten, a gente não consegue isso. A gente precisa fazer uma combinação de farinhas que no somatório elas vão ter uma quantidade ideal de proteína, uma quantidade ideal de gordura, uma quantidade ideal de fibras, tá? Então, é basicamente isso. Bom, então, essa receita, como eu falei pra vocês, a base é farinha de arroz, mas eu vou fazer uma mistura. Como eu não tenho farinha de arroz, eu vou usar metade de farinha de grão de bico, que é uma farinha que eu gosto muito. Mas, gente, a farinha de grão de bico, ela tem um gostinho meio forte, um cheiro meio forte. Então, quando vocês forem comprar, percebam se a farinha tá clarinha, porque isso interfere, vai falar para você se essa farinha vai estar com gosto forte ou não. Essa farinha, ela é rica em proteína, então ela vai ter essa função aqui no meu pão de estrutura, tá? E suprir essa necessidade aí de proteína. Então, quando eu penso numa linha de farinhas, vamos dizer assim, né? Numa tabela de farinhas, a farinha de arroz, a farinha de grão de bico, a farinha de feijão, elas estão mais ou menos na mesma classe, tá? É uma farinha que absorve água, que você consegue usar como farinha de base mesmo. Ou seja, é uma farinha que vai dar estrutura. Então, sempre que tiver farinha de arroz, provavelmente você vai conseguir substituir por farinha de grão de bico ou por farinha de feijão, por essas farinhas mais proteicas, tá? Às vezes de quinoa, às vezes de amaranto. Só que essas outras farinhas, por que é muito utilizada a farinha de arroz? Porque ela tem um sabor mais neutro. E as outras farinhas já têm um sabor mais forte. E aí eu vou misturar. Como eu falei que a farinha de grão de bico ela tem um sabor mais fortezinho, eu já tô acostumada, mas muitas pessoas não gostam da farinha de grão de bico. E a última vez que eu comprei uma farinha de grão de bico foi em outro fornecedor, tava com um sabor bem forte. Eu mesma não tava conseguindo comer. Então eu vou misturar com zaia. A zaia é uma farinha de mandioca refinada. Então, a Zaia Flour, ela é uma farinha bem clarinha, tá vendo? E é uma farinha de mandioca crua, não tem glúten, mas a gente tem que pensar que é uma farinha refinada. E eu já fiz também, eu testei aqui em casa, fazer uma farinha de mandioca. O que eu fiz? Eu peguei a farinha de mandioca crua, bati no liquidificador até ela ficar bem fininha. Quem tem processador potente e quem tem moedor também, dá certo de moer e peneirar essa farinha, porque as partes que não trituram, elas gelatinizam. A farinha de arroz feita em casa também pode acontecer isso. Eu também coloquei aqui no Reels um jeito de fazer a farinha de arroz mesmo, batendo no liquidificador. Porém, a gente tem que peneirar várias vezes, porque se ficar partículas grandes, gelatiniza e fica duro, sabe? Então, eu já testei, fiz um bolinho de banana que ficou bem legal, ficou bem gostoso. Com farinha de mandioca que eu comprei no mercado mesmo, bati no liquidificador e peguei só a parte mais fininha dessa farinha. E super deu certo, a textura do bolo fica excelente. Mas é uma farinha alta em carboidrato, então se eu for comparar a farinha de grão de bico com a farinha Zaia, que é a farinha de mandioca, que é a única marca, eu tô falando a marca porque a gente só encontra essa marca de farinha de mandioca fina, tá? Aqui no Brasil.
que quando você lê assim uma receita de outro país, vem escrito cassava flour, né, que é a farinha de mandioca. Então, essa farinha, ela é bem rica em carboidrato, tá? Ela é pobre em fibras, ela é rica em carboidrato, mas ela não tem glúten. E, mas ela te dá uma textura bem interessante. Geralmente você consegue substituir o trigo, a farinha de trigo toda, sim, uma proporção 1:1 com a farinha Zaya. E você não consegue fazer isso com outras farinhas, tá? Bom, então vamos lá. A primeira parte eu preciso juntar todos os secos. Então, eu vou fazer meia receita, porque como eu sempre falo, eu nunca faço uma receita inteira quando eu vou testar, porque senão eu perco muitos ingredientes e der errado. Então eu dou essa dica sempre pra vocês. Vai testar uma receita, gente, não faz a receita grande, faz uma pouca receita. Se vocês virem aqui no meu Instagram, as receitas são todas pequenininhas. Primeiro, porque principalmente receita de lanche não é receita pra gente ficar comendo. É receitinha pra você comer e pronto, acabou. Então é essa que é a intenção. Então são pequenas mesmo as receitas. Se for família grande, aí tem que dobrar. Mas se for só pra você, sempre faça receitas pequenas, porque, primeiro, essas receitas estragam muito rápido. Então, se você faz um pão, o bolo normal com farinha de trigo, ele dura muito mais do que você fazer um bolo com aveia, do que você fazer um bolo com glúten, né? Com farinha de arroz. Essas outras farinhas, eles são bem perecíveis mesmo. Então, primeiro que não é interessante. Segundo, que você faz, comeu, pronto, acabou e não fica comendo aquilo toda a vida. Quando a gente faz uma receita muito grande, a gente tem que ficar comendo. Outra coisa que eu faço aqui em casa, se eu fizer, por exemplo, na semana passada eu recebi a Lorena aqui em casa, então eu fiz bolinho de maçã, fiz pãozinho de abóbora, fiz pão de grão de bico, aí eu já deixo tudo congelado no freezer e vou retirando aos poucos e esquento na misteira ou esquento no forno e assim vai, tá? Então, vamos fazer aqui a receita. Eu vou só pegar aqui uma colher, peraí. E, gente, essas receitas, o ideal é vocês fazerem pesada mesmo, tá? Pesem os ingredientes, porque varia muito. Eu sempre falo isso também, que o volume de uma farinha mais fina é muito menor do que uma farinha mais grossa. Então, assim, farinha de amêndoas, que muda muito a textura de fornecedor para fornecedor, às vezes você pega uma colher de uma farinha, um dia vai dar 10 gramas, outro dia ela vai dar 12. E isso interfere, tá? Então, sempre usem peso. Essa balança que eu tô usando hoje mesmo, ela é super baratinha. Você acha ela, sei lá, nessas lojas de R$1,99, R$29 no máximo. Você acha, ela é a mais básica, mais fuleira de todas, mas ajuda. Se você conseguir comprar uma digital, que pese menos gramas, né, de 1 em 1 grama, é melhor, sempre é melhor, tá? Mas essa daqui é a mais baratinha e resolve bastante. Então, para essas receitas, super vale a pena, porque a gente usa muitos ingredientes. E é igual eu tô falando, esses ingredientes naturais, eles sempre variam em relação à granulometria da farinha, porque não são farinhas padronizadas, né? Quando a gente pensa em farinhas, quando eu falo para você uma farinha de amêndoa, eu tô falando de uma farinha integral. Quando eu falo de farinha de castanha de caju, eu tô falando de uma farinha integral. Quando eu falo de farinha de grão de bico, eu tô falando de uma farinha integral. Porém, quando eu falo de farinha de arroz, é uma farinha refinada. Se eu falo da farinha de mandioca, é uma farinha refinada. Se eu falo de polvilho, é refinado. Se eu falo de fécula, é mais refinado ainda, porque a fécula é só a parte do amido, né? A fécula é o amido. Então, se eu falar fécula de mandioca, é só o amido da mandioca. Se eu falo fécula de batata, é só o amido da batata. Então, não é o alimento integral. A gente precisa pensar nisso, porque nós vamos usar aqui várias farinhas refinadas, né? Então, eu vou usar, são 120 gramas. Então, alguém me ligou, gente, ainda do WhatsApp ainda. Não sei quem é. Então, é o seguinte, a receita normal seria 225 gramas de farinha de arroz. Eu vou fazer meia receita, então eu vou usar 115 gramas. Como eu vou usar meio a meio, então eu vou colocar 60
e 60. Então, 60 gramas de farinha de grão de bico. Deixa eu chegar pra cá pra vocês verem. 60 gramas de farinha de grão de bico. Ô, gente, queria... Então, vou lá, 60 gramas de farinha de grão de bico e vou colocar 60 gramas... Vou colocar 60 gramas, não, vou colocar 50, tá? Porque aí vai dar certinho o peso. Ó, não sei se vocês estão acostumados a usar balança, mas é o seguinte. A balança, essa balança ela desliga. Se você começa, primeiro você coloca essa tigela em cima e... gente, só um minutinho, só um minutinho. Oi? Pode deixar aí, igual você deixou semana passada pra mim, por favor? Obrigada. Agora que minha verdura chegou, olha só. Que saco, hein? Demorou demais. Ó, então o que acontece? Quando você for usar uma balança, você coloca a tigela primeiro, não liga. Aí que você vai ligar, porque aí ela já vai estar zerada. E à medida que você for colocando os ingredientes, você tara de novo, porque aí ela vai zerar e você sabe medir. Só que esse é um grande risco. Esse que eu tô fazendo aqui é um grande risco, porque a live vai ficar salva. Vai sim, querida, vai ficar salva e depois eu posto pra vocês a receita toda escritinha, tá? Essas lives no horário do almoço é assim, né, gente? As pessoas ouvem fazendo outras coisas, mas vai ficar salvo assim. E aí, o que acontece? Você então tarou e você coloca o seco. Então, suponhamos que eu vou colocar esse potinho aqui. Eu tô com a balança desligada, eu coloco o potinho e ligo de novo, porque aí já vai zerar e aí eu vou preenchendo. Então é melhor você pesar todos os secos separadinhos e depois adicionar, porque se você coloca mais farinha aqui, já misturou com a outra e como que você vai fazer, né? Então, coloquei aqui então as duas farinhas, vou misturar farinha de grão de bico e a farinha Zaya, sendo que a farinha de grão de bico tem mais proteína do que a Zaya, tá? Que é a farinha de mandioca. Aí agora eu vou colocar 80 gramas de fécula. Então eu vou pesar separado aqui, como eu falei pra vocês. 80 gramas de fécula. Gente, vocês verem fécula, né? Se passar um ventinho aqui, ó, isso aqui esparrama tudo. A fécula de batata, ela pode ser substituída por amido de milho, né? Só que o amido de milho, geralmente o milho é transgênico, né, gente? Então tem esse problema. E ele tem um resíduo maior, assim, do que a fécula, tá? A fécula de batata, ela é um pouco mais cara, mas vale a pena utilizá-la ao invés de usar amido de milho. Mas se não tiver, vai o amido. Polvilho azedo. Gente, o que eu fiz, né? Eu coloquei o polvilho azedo aqui da minha casa no pote. E o nome apagou. Então agora eu não sei qual que é polvilho azedo, qual que é doce. Deus me ajude que esse aqui seja azedo, porque não sei. Vou colocar o fermento biológico instantâneo.
sal. O fermento é um pacotinho para uma receita inteira. Então depois, se der certo, eu falo para vocês fazerem a receita inteira, porque eu tô fazendo meia, né? Então eu tô usando 5 gramas de fermento. E vou colocar aqui o açúcar, que vai ser açúcar demerara. E não tem problema esse açúcar aqui, porque ele vai ser consumido. Então o açúcar, ele é o alimento do fermento. Deixa eu ver aqui quantos gramas. Eu tô olhando ali pra trás porque tá anotado ali quantos gramas, tá, gente? Então, o açúcar, ele é o alimento do fermento. Se não tiver esse açúcar, não vai ter fermentação, né? Porque o micro-organismo, as bactérias... Ei, Patrícia, Patrícia, você tá sumida. Esse açúcar é o alimento do fermento. O que ele faz? Ele se alimenta, né? E o produto dessa alimentação do fermento é o gás que vai fazer essa massa expandir, né? Então é por isso que a gente usa o açúcar, ou pode ser mel, mas né, qualquer coisa, só não pode ser adoçante, tá? Adoçante não é comidinha para fermento. E agora eu vou usar o psyllium, que eu achei muito legal dessa... Ah, Patrícia tá assim, estou aqui, kkkk. Então, gente, o que eu achei legal nessa receita é que vai psyllium ao invés de goma xantana. O psyllium é uma fibra que é da Plantago ovata, uma fibra dessa planta, que ele tem a propriedade de absorver água e conferir elasticidade. Sabe aquela elasticidade que eu falei no início que o glúten tem? O psyllium, ele faz isso. Então, além de agregar fibras, de acrescentar fibras aqui na minha receita, eu vou utilizar essa propriedade dessa retenção de água que ele dá. Então, muitas receitas sem glúten vai o psyllium, porque ele vai ajudar nessa questão da umidade, para a receita não ficar tão seca, tá? Não pode ser xilitol, não pode ser adoçante, tá? Quem tá falando? Entrei agora. Ó, eu tô fazendo uma receitinha de pão sem glúten. Eu estou testando ao vivo uma receita, porém, gente, né, vocês não vão conseguir ver essa receita pronta nessa live, porque eu vou ter que fermentar essa receita 1 hora. Então, eu tô aproveitando aqui para essa live, para vocês verem o preparo e para vocês entenderem a propriedade de cada ingrediente. Então, por que eu acho vantagem nós utilizarmos o psyllium ao invés da goma xantana? A goma xantana, apesar de ser uma fibra, ela só pode ser utilizada em pequenas quantidades. Então, por exemplo, para cada xícara de farinha para farinha sem glúten, eu posso utilizar uma colher de chá, meia colher de chá de goma xantana. Ela tem um sabor bem específico, bem característico. Se você coloca muito, fica com gosto ruim, fica com gosto residual a receita. E como a quantidade é muito pequena, eu não vou adicionar fibras no meu pão. Então, o xilitol, o psyllium, a vantagem dele é essa. Ele é uma fibra, eu vou estar acrescentando fibra aqui, e a propriedade dele basicamente não é a mesma, mas geralmente você consegue em algumas receitas substituir a goma xantana pelo psyllium. A goma xantana, ela é um polissacarídeo. Então, se você olhar no supermercado, a maioria dos molhos, a maioria dos pães tem goma xantana, que ela é um espessante também. Então, para os molhos, ela vai ter essa função de espessar e estabilizar o molho, porque um molho é uma emulsão, né? Mistura água e óleo. E aí ele tende a separar, porque a água e óleo não misturam. Então, a goma xantana faz essa função de espessante e de estabilizante dessas emulsões. Além disso, eles colocam outros estabilizantes também, mas ela tem basicamente essa função. E nos pães sem glúten, a goma xantana,
ela também tem essa função de dar elasticidade, gente, muda o pão totalmente. E assim, quando você põe a goma xantana, ela absorve tanta água que você acha que seu pão não ia dar certo. Tem um pão aqui que eu faço que é low carb, que eu uso goma xantana, é assim, você acha que não vai dar certo, que o pão tá mole, mas você põe a goma, de repente vira uma massa de pão. O psyllium também, ele absorve essa água. Outra coisa importante, existe o psyllium em pó e psyllium husk, que é o psyllium em casca. O que eu tô usando aqui é o psyllium em casca, não é o psyllium em pó. Tem uns psyllium aí em pó que ele deixa sua receita toda preta, entendeu? Então esse aqui é bem clarinho e ele é como se fosse um farelinho, um floquinho, tá? Então atentem a isso porque pode dar ruim sua receita. Eu já perdi uma receita inteira, grandona, de pão low carb usando esse psyllium em pó. Então aqui são 10 gramas de psyllium. E olha, eu vou te falar uma coisa. Na receita, esse negócio, por isso que eu tô falando pra vocês pesarem. Na receita fala que 10 gramas é uma colher de sopa. Eu coloquei quase 3 colheres aqui pra dar 10 gramas. Então por isso que é importante vocês pesarem, porque dá muita diferença. Às vezes a pessoa fala assim, ai Priscila, me passa as medidas caseiras. Mas gente, não é a mesma coisa. Então, agora, deixa eu ver se tá faltando alguma coisa. Ah, tá faltando farinha de amêndoas. Espera que eu vou pegar. Olha, a farinha de amêndoas é outra coisa que é bem importante vocês saberem. Aqui eu não vou fazer isso, mas quando vocês forem fazer bolo com farinha de amêndoas, peneira a farinha de amêndoas, seu bolo vai virar outro bolo, tá? Eu não vou fazer isso porque eu tô com pressa, não vai dar tempo. Mas se você puder, peneira, porque faz muita diferença vocês peneirarem a farinha de amêndoas quando vocês forem fazer seu bolo. A receita fica parecendo com aquelas receitas tradicionais mesmo, sabe? Então vale bastante a pena vocês peneirarem, tá? E agora vamos para os líquidos, que são azeite. Lembra que eu falei que a gente precisa sempre colocar azeite nessas receitas? É gordura, né? Geralmente no pão normal, com glúten, com pão de farinha de trigo, a gente não acrescenta azeite. Aqui eu tenho que acrescentar porque senão seu pão fica muito seco. Então são 45 ml de azeite. Então, no meu caso aqui, vai ser 22 ml, mais ou menos, né? Eu não separei o meu medidor. Esse aqui dá. Azeite. Aí mistura. Então, vocês viram que eu coloquei um mix de farinha aqui. O que o polvilho faz? Ele ajuda a expandir a massa. Ele é que vai ajudar na expansão da massa e também ele dá um pouco de elasticidade, tá? E a fécula também, ela tem essa propriedade aí de gelatinização, né? Então, quando a gente vai fazer um mingau, não fica gelatinoso porque a gente coloca amido, né? Aqui é o mesmo princípio. E por último, vou colocar água. Deixa eu pegar uma aguite aqui. Gente, eu não tô enxergando aqui quanto de água que é nesse negócio, não. Esse outro medidor aqui, que dá pra enxergar melhor. É 375 ml de água. Então, vai dar mais ou menos 190 ml. Tem que pegar mais. E o seguinte, essas receitas vocês têm que colocar sempre a água aos poucos, tá?
porque nunca se sabe o que vai acontecer, né? Outro dia, e principalmente quando tanto água quanto vocês têm que reparar que a água e ovo, o ovo ele também é líquido. Então às vezes nas receitas que vão, né, água e ovo, o que acontece? Acontece muito da pessoa errar e a receita ficar muito líquida, porque às vezes seu ovo estava muito grande, ou então sua receita fica seca, porque seu ovo estava pequeno. Porque numa receita a gente conta como líquido a gordura, então aqui no caso seria o azeite, a água, ou então a receita que vai leite, né, e tudo. Então tudo isso conta como gordura. Vou mostrar pra vocês como é que tá ficando aí. Não dá pra ver não, né? Eu vou mostrar. Pera aí que eu vou mostrar, porque eu tô com medo de cair, né? Outra coisa que acontece é que receita sem glúten não tem sova, tá? A gente não sova receita sem glúten, só mistura. Por quê? Porque não tem glúten para desenvolver. A sova é para desenvolver o glúten. Então, quando você sova uma farinha de trigo, você sova porque você quer fazer aquele ponto que a gente fala assim, de véu, né? Você puxa e vê aquela massa esticando assim. Porque você desenvolveu o glúten, ele vai formando redes. Agora aqui não tem glúten para desenvolver, a receita é sem glúten. E aí, quanto mais você mistura, mais essa massa fica seca. Ela tende a ressecar, porque ela vai absorvendo toda a água. Então, esse é um cuidado que vocês têm que ter. Naquela última live que eu fiz, não a última live daqui, mas de receita, né? Que eu fiz um pãozinho de batata doce. É muito engraçado, porque na hora que eu fiz o pão, ele ficou mais mole. Na hora que eu fechei a live, o pão endureceu, a massa endureceu. E aí eu consegui enrolar. Por quê? Porque ela vai realmente virando uma massa bem mais dura mesmo, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui como que tá essa massa. Ela tá bem pegajosa, tá? Ainda. Daí, o que eu vou fazer? Eu vou umedecer a minha mão. E vou modelar essa massa aqui. Gente, deixa eu só ver se eu não esqueci de nada, porque isso pode acontecer, né? Como eu nunca fiz essa receita, deixa eu pegar uma... Onde que tá minha forma? Bom, agora eu vou umedecer minha mão e vou fazer um formatinho aqui de pão. Vamos ver se vai dar, né? Ó, deu bom. Então, a cada pãozinho, eu vou fazer um pãozinho de um tamanho de bisnaguinha, tá? E aí, eu vou deixar esse pão fermentar, ainda mais hoje, que tá bem frio, né, gente? Esse pão vai demorar mais ainda pra fermentar. Mas eu vou deixar ele fermentando durante 1 hora. Alguém tem alguma dúvida sobre farinha sem glúten, sobre receitas sem glúten?
Gente, se alguém quiser fazer pergunta aí, eu vou colocar esse pão para fermentar e aí eu respondo. Tá? Se tem dúvida em relação a alguma receita, perguntem aí. Me fala se vocês costumam fazer receitas sem glúten ou se vocês costumam fazer receitas tradicionais mesmo. Essa tendência de pessoas, né, diminuírem o glúten, ela só tende a aumentar. Porque como eu mostrei nos stories ontem, não é só o glúten, não é só a farinha de trigo, né? A indústria, ela acrescenta glúten nas receitas. E aí, se você não tem uma digestibilidade boa, se você não tem uma digestão boa do glúten, o que pode acontecer? O que acontece, na verdade, né? Uma sensibilidade tardia, como eu já fiz uma live aqui com a Carol Petracone sobre isso. Então, se você não digere bem o glúten... É minha espátulazinha. Se você não digere bem o glúten, o que acontece? Essa proteína, ela passa para a sua corrente sanguínea. Então, o seu intestino, ele fica permeável e ela passa para a sua corrente sanguínea. E aí causa inflamação, né? E vai causando outros tipos de doença. Então, não é só quem é sensível ao glúten. Hoje em dia, por exemplo, a pessoa que tem problema de tireoide, né? A gente sabe que ele pode interferir. A gente sabe que ele pode ser inflamatório. Então, a tendência, né, é só as pessoas diminuírem mesmo o glúten, quem está preocupado com a saúde, porque aí a gente consome o glúten só nas nossas exceções, naquelas receitas que a gente não tem mesmo. Aí a Flávia tá falando, olha, preciso aprender a fazer receitas sem glúten porque tem sensibilidade, exatamente. Então, como que você percebe, né, uma sensibilidade ao glúten? Às vezes a gente fica com muita espinha. Tem pessoas que altera a permeabilidade intestinal, então às vezes constipa ou então tem uma diarreia. Olha, gente, vou mostrar pra vocês aqui. Tá vendo? Escorregou. Eu fiz tipo bisnaguinhas, tá? E na receita fala para pincelar azeite. Mas eu vou deixar descansar primeiro para pincelar azeite e depois colocar para assar no forno pré-aquecido a 180 graus. Só que o que acontece? Eu vou deixar essa massa aqui crescer e aí depois antes de colocar no forno, é que eu vou pincelar o azeite, tá? Eu vou vou colocar ela dentro do forno aqui. Na receita original fala para deixar a massa crescer primeiro e depois modelar. E eu modelei antes, vamos ver se vai interferir em alguma coisa nisso, né? Porque na verdade era melhor, né? Porque aí não tem como você tampar aquilo ali. E quanto mais você abafar, você deixar fechadinho para fermentar, menos ela vai ressecar e ela vai fermentar mais rápido. Eu vou ter que fazer uma gambiarra ali para tampar os pãezinhos. Mas então, gente, aí o que acontece? As receitas sem glúten, elas vêm justamente por isso, porque tem pessoas celíacas que não sabem que são celíacas, tem pessoas muito sensíveis ao glúten e a gente sabe que a nossa dieta, né, de uns anos pra cá, ela ficou com muito glúten, né? Passou a ter aquela na moda das pessoas não jantarem mais e aí começou a colocar lanche no lugar da janta. E o que é o lanche, né? É uma pizza, ou às vezes é um sanduíche natural com pão, ou às vezes é um pão com queijo. E aí a comida, ela foi só perdendo lugar, comida de verdade, os vegetais. Então aqui meu lema né, tornar o vegetal o protagonista do seu prato. Mas como eu sei que tem muitas pessoas que gostam do lanche, eu sou uma pessoa que gosta de lanchar, essa semana... deixa eu contar pra vocês. Semana passada eu mostrei pra vocês que eu falei com vocês que eu tava fazendo um jejum, né? Um jejum alimentado. E o jejum alimentado,
é alimentado. Você não fica sem comer assim muitas horas, mas você come alimentos mais naturais, cozidos mais numa temperatura mais branda. São alimentos mais cozidos para você dar um reset assim no seu metabolismo, né? Gente, foi muito bom pra mim. Assim, eu senti que eu desinchei, sabe? Eu nem fiz assim muito direito, porque tem rotinas também. Não é só um jejum de comida, que é relacionado à comida. É um jejum que é relacionado à rotina também. Então você levanta, faz uma limpeza do seu rosto, faz uma limpeza dos seus dentes, uma limpeza a seco, toma banho quente, frio, um monte de coisas assim, sabe? E assim, o que eu falei pra vocês nas últimas lives das terças-feiras foi justamente isso, porque a gente às vezes fica querendo resolver um problema a ferro e fogo, mas a gente não quer resolver a fonte do problema. Então, o que eu queria falar pra vocês? Que aquela sequência de lives, ela faz todo sentido. Por quê? Porque a nossa alimentação, muitas vezes, ela é reflexo, né, de como a nossa vida está, de reflexo de como tá nosso espírito, sabe? E na semana passada foi tão leve fazer o jejum, e foi tão bom, assim, eu me senti tão calma, sabe? Que foi muito interessante. E o que eu falei nesses últimos tempos é justamente isso, né? Então, às vezes a Flávia falou, eu tenho sensibilidade ao glúten. Mas muitas vezes a nossa permeabilidade intestinal ela aumenta, e o glúten ele só vai lá e entra. Porque, por exemplo, se você estiver estressado, se você estiver cansado, se você estiver com alguma fonte de estresse mesmo, de preocupação, isso vai interferir na sua permeabilidade intestinal. Isso interfere na nossa imunidade. Então, assim, o nosso dia a dia, ele interfere totalmente no nosso corpo, né? Como o nosso estado físico. E aí, se você tem essa permeabilidade alterada, qualquer proteína, ela pode te causar uma irritabilidade, né? Então, você já viu quando uma pessoa tem dermatite, aí ela fica estressada, a dermatite dela começa a aparecer. Então, tem tudo conectado, tá tudo conectado, né? A Flávia Pri, quem te orientou a essa rotina desinflamatória? Então, a Liana, eu fiz uma live com ela aqui da torta de abóbora. Lembra que a gente fez uma live aqui fazendo uma torta de abóbora? Gente, aquela torta de abóbora é maravilhosa. Eu amei aquela torta. Tô doida pra fazer de novo. Mas, então, ela tem endometriose. E ela teve uma orientação para retirar o glúten da dieta. E nessa transição aí, ela começou a estudar sobre a Idelgarda van Bingen. E essa Idelgarda, ela é uma médica, e depois eles consideram ela uma santa. Ela teve várias visões aí sobre saúde, essas coisas. E aí ela começou a fazer esse jejum, e eu embalei no jejum dela, tá? O Instagram dela, acho que é Nós Cozinha, alguma coisa assim. Depois eu ponho pra vocês nos stories o Instagram dela de novo. E aí tem já esse jejum padronizado. Só que, na verdade, eu não segui esse jejum inteiramente. Por quê? Quando eu penso numa rotina desinflamatória, eu sigo muito os princípios da Ayurveda. E a Ayurveda, ela é focada, né, nessas rotinas. Então, eu comprei um curso da doutora Priscila Antunes, que fala sobre rotinas diárias. Então, vou falar um pouco, eu já até fiz um post aqui, eu acho, sobre isso. E aí, essas rotinas são todas visando desinflamar, tá? Na Ayurveda, a gente pensa muito na nossa saúde como um todo. Então, por exemplo, você levanta, você olha para o horizonte, você olha para uma coisa, para um verde, você faz tipo uma limpeza mental, né? E aí, então assim, de manhã eu levanto, aí eu faço meus agradecimentos a Deus, eu
as minhas intenções do dia, né, eu ofereço a Deus e depois eu levanto. Aí você faz uma raspagem na língua, depois você faz uma escovação de dente a seco, e aí meio que misturado com... É muito parecido a medicina tradicional com o que a Hildegard fala, tá? Hildegard fala. É muito parecido, e a medicina tradicional, ela confirma tudo isso, sabe? Não tem como você falar assim, não, tá tudo desacordado. Não tem como você falar isso. Isso que é interessante, porque a medicina tradicional, a ciência, ela só reafirma, ela só confirma o que a medicina tradicional, eu falei medicina moderna, né? Medicina moderna, ela só confirma, e a ciência, ela só confirma tudo isso que a medicina tradicional fala, sabe? E eu acho isso muito interessante. Então, essa rotina de desinflamação, ela vai muito além da alimentação, né? Então, ela não só envolve a alimentação. E aí, depois, durante o dia, você toma alguns chás entre as refeições e faz essa alimentação com esse jejum com alimentos mais cozidos. Então, entra alimentos bem cozidos mesmo, porque os alimentos naturais, eles têm bastante fibras, né? E o maior gasto, que demanda mais, vamos dizer assim, mais trabalho do nosso organismo é digerir as fibras. E esse jejum alimentado, como ele tende a dar um help assim para o seu organismo, você começa a comer as coisas todas bem mais cozidas, sabe? Não come nada cru. E se você for comer cru, por exemplo, uma salada, você vai temperar ela com azeite, porque tem, teoricamente, o azeite e o ácido de um limão, por exemplo, ele vai meio que cozinhar aquelas folhas, ele vai pesar aquelas folhas e melhorar a digestibilidade. Então, eu acho até engraçado que tem uma coisa que eu acho que é bem oposta, assim, que as pessoas falavam assim que não podia tomar líquido com refeição e tudo, né? Quando eu fiz curso técnico de nutrição, lá em 2005 que eu entrei, acho que 2005, 2006 que eu fiz o curso, no final de 2005, se eu não me engano. A minha professora ela falava assim, não, gente, não é que vocês não podem tomar líquido na refeição, vocês tomam o líquido no final para limpar o palato. E o próprio líquido, a umidade, ela ajuda a fazer a digestão, ela ajuda na digestão. Então, às vezes, você come uma salada seca, né? E você fala assim, nossa, eu fiquei saciada por muito tempo. Não é que você ficou saciada por muito tempo, é porque você demorou demais para digerir aquela salada e aquilo ficou lá no seu organismo, lá no seu estômago, parado, e o seu estômago com dificuldade para fazer a digestão. E aí, na medicina tradicional, né, e eles falam que a gente deve comer uma salada com um molhinho, então com um limão, né, espremer um limão, que ele vai ajudar nessa digestibilidade. Então, o que eu acho mais contraditório dessas dietas da moda e da dieta tradicional é que as dietas da moda você come para ficar saciado muito tempo, e na dieta tradicional você come e você, se você sente fome, se você se sente bem, que digeriu tudo, é um bom sinal. Então, isso daí é bem contraditório, né? Porque hoje as pessoas estão fazendo umas dietas aí que elas comem muita carne e comem muita gordura para ficar saciado por muito tempo. Mas por que ela fica saciada por muito tempo? Porque aquilo vai demorar para digerir, né? Então, será que é interessante a gente ficar com um alimento muito tempo sendo digerido no nosso organismo, né? Não sei se isso seria tão interessante assim, um alimento que te dá saciedade, como se fosse um animal que come de dias em dias. Eu não sei se isso seria muito interessante. Na visão da medicina tradicional, a gente visa sempre a melhor digestibilidade. Então, por exemplo, se você acha que você tá sem fome, você estimula a sua fome. Se você acha que tá difícil de digerir um alimento, você vai tomar chás para
tornar essa digestão mais rápida. Não é interessante você absorver os nutrientes e não ficar lá sem digeri-los, entendeu? Então, é basicamente isso. Gente, mudei totalmente a pauta aí, mas tudo tá interligado. Eu acho que tudo que a gente fala, tanto da saúde mental, da saúde física, né, da alimentação, tá tudo relacionado. Não tem como a gente desvincular uma coisa da outra. E principalmente quando a gente pensa em alimento que tem tantas lembranças, tantas coisas envolvidas, eu acho que a gente não precisa tornar a alimentação algo pesado, né? A alimentação ela tem que ser algo leve e algo que nos faz bem. Então, foi isso que eu senti quando eu fiz esse jejum. E aí eu falei, eu vou fazer esse jejum só uma semana, mas foi tão bom que eu vou manter algumas coisas. O que eu consegui manter essa semana, eu vou manter. Eu já como bastante comida de verdade. A diferença é o banho quente e frio. E aí, para eu conseguir tomar o banho quente e frio, eu tenho que colocar o exercício de manhã. E é o que eles orientam também, a gente fazer o exercício de manhã. Por quê? Porque de manhã é o horário que o nosso corpo está acordando, é o horário que a gente produz cortisol. Então, a atividade física deveria ser de manhã, porque à noite é o horário que nós precisamos produzir melatonina e não cortisol. E se eu dou um estímulo muito grande para o meu organismo à noite, eu vou produzir mais cortisol. E eu não quero isso à noite. Mas, por exemplo, ontem mesmo eu fiz atividade física, eu comecei a fazer atividade física, era 5 horas, eu terminei, era quase 7 horas, né? Porque eu fiz a aula coletiva e depois eu fui fazer meus exercícios de força e tudo, então eu demorei um pouquinho e eu já senti muita diferença no meu sono. Então o sono é muito importante quando a gente pensa até mesmo na ansiedade. Então se você não dorme bem, às vezes no outro dia você vai ter uma compulsão alimentar, ou se você não tem compulsão, porque compulsão alimentar é uma coisa bem específica, mas às vezes você não tem uma compulsão, mas você tem aumento da sua fome, e tudo isso vai encavalando, né, no dia a dia. Gente, então é isso. Eu vou deixar o pão fermentando, depois eu vou mostrar pra vocês nos stories a hora. Eu tiro uma foto, coloco lá nos stories, mostro pra vocês depois que ele crescer e mostro depois que eu assar e falo pra vocês se ficou bom essa modificação que eu fiz. E aí depois eu vou tentar ainda fazer outras alterações nesse pão pra ver se eu consigo colocar algum vegetal aí pra diminuir um pouco desse amido refinado que eu falei pra vocês. Então, pra quem chegou agora, essa live eu fiz um pãozinho sem glúten. Eu vou deixar a live salva e eu expliquei um pouquinho sobre a função de cada farinha em um pão sem glúten e espero que vocês aproveitem aí no dia a dia de vocês, né, consigam dominar aí essas farinhas, tá bom? Ô Flávia, que ótimo, muito obrigada, querida, por vocês estarem aqui, tá? É Natália, oi Natália, tchau Natália. Vou deixar a live salva, tá, gente? Beijinhos. Ó, gente, a Natália já fez o pãozinho de grão de bico, que tem a receita aí no feed. Ela gostou. Beijo para você.